todos bem-vindos nesta manhã de domingo. É uma grande alegria de rever os irmãos, alguns amigos que atenderam o nosso convite para esse encontro um pouco diferente, porque nós nomeamos como Café Histórico Teológico dentro de um projeto que a nossa igreja desenvolve. O projeto chama-se Creio, Logo Existo. Nós já fizemos alguns cafés e me parece que esse deve ser o terceiro. E como tema para o nosso debate, para as nossas conclusões, gira em torno de Max Weber, e nós colocamos aí um título provisório, uma marretada Max Weber. E esse tema, uma marretada Max Weber, nós retiramos de uma obra muito importante, de um autor também muito importante, porém um pouco desconhecido no Brasil, é o José Oswaldo de Meira Pena. Foi um grande embaixador do Brasil, um grande escritor, um homem entendido como, do ponto de vista político e econômico, não liberal. E ele escreveu a obra Uma Opção Preferencial pela Riqueza. Se vocês ficarem em condições de encontrar esse livro, é muito sério, uma leitura condensada, rica, que pode lhe ajudar muito. Uma opção preferencial pela riqueza. E esse título já começa nos mostrando aí alguma possibilidade de discutir com outros temas, mas um pouco oposto, pela própria preferência do brasileiro e do latino na atualidade, que é uma opção preferencial pela pobreza. Então esse embaixador, diplomata, ele vai por um caminho um pouco diferente, mas muito enriquecedor. E nós, como protestantes, cidadãos que somos, devemos conhecer talvez um pouco melhor o pensamento desse autor. Nós vamos começar falando um pouco de Max Weber. Alguns dos irmãos certamente já ouviram falar de Max Weber. Agora, na virada do século, que coincidiu com a virada do milênio, houve uma pesquisa muito interessante, e essa pesquisa atingia principalmente muitas autoridades no campo das ciências sociais. E esses pensadores, cientistas, sociólogos, eles deveriam fazer um apontamento e demonstrando, na opinião de cada um deles, qual seria o livro mais significativo do século. E houve lá uma quantidade muito grande de pensadores na área das ciências sociais que escolheram a obra de Max Weber. Basicamente dois livros: Sociedade e Economia, que é um clássico, também um pouco desconhecido, mas fundamental para o entendimento desses temas, e um que saiu há mais de 100 anos, ele é um livro realmente centenário, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
Me parece que esse livro, ele encontre no coração dos nossos acadêmicos um espaço mais definido. É um livro que utiliza nos vestibulares, é um livro que utilizam nas universidades, nos cursos de sociologia, nos cursos de teologia, ciências da religião, da própria teologia. E ali nas primeiras disciplinas, nas disciplinas introdutórias, nós temos esse desafio de entender o pensamento de Max Weber, ou através de fragmentos do Economia e Sociedade, ou então lendo o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que não é muito grande. E esse livro, ele foi considerado como um livro do século. Então, observem aí a importância, né? 2 livros interessantíssimos foram escolhidos na época, né? Dom Quixote e A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Portanto, é um livro que é muito recorrente. O seu texto é um texto que tem sido trabalhado com muita constância e tem sido objeto de uma série de estudos. Debruça-se sobre esse material e tenta, até os nossos dias, entender o pensamento desse significativo, importante sociólogo. Max Weber, ele é um pensador alemão. Ele nasceu no ano de 1864 e faleceu no ano de 1920. Então ele tem aí, faleceu com aproximadamente 56 anos de idade, bem novo. Mas o trabalho que ele deixou foi extraordinário. Me parece que a fase mais madura de Max Weber foi uma fase que nós conseguimos localizar na virada do século, 1904, 1905. Ele passou por uma crise muito grande e pediu para os seus superiores um período, um tempo, para descansar, para colocar as suas ideias no lugar. Estava passando, né, por um cansaço mental muito grande, e aquelas autoridades acadêmicas não pensavam 2 vezes. Eles concordaram em oferecer um período, uma espécie de anos sabáticos, para que Max Weber colocasse as suas ideias no lugar. E de fato, ele soube aproveitar, foi ali para a região ainda chamada de a Floresta Negra, próxima, né, de Heidelberg. A universidade lhe concedendo licença, e foi exatamente nesse período que ele então concebe esse livro extraordinário que nós apresentamos aqui para os irmãos. O livro tem um pouco mais de 100 páginas, então é pequeno. Alguém aí com gosto pela leitura, numa sentada, esgota o pensamento do autor, esgota o livro, né? O pensamento do autor talvez exija um pouco mais de tempo. Esse livro de Max Weber, ele é interessante por uma série de motivos que eu explico para os irmãos daqui a pouco. Mas o que mais nos chama a atenção é a reflexão a respeito da sociedade que Max Weber começa a desenvolver. Nós temos alguns personagens muito importantes da época dele, grandes pensadores, interlocutores, que vão contribuir também para o pensamento social, e juntamente com Max Weber nos oferece
uma gama de conhecimentos que até então as sociedades não conheciam. Émile Durkheim é um francês, e Durkheim, diferentemente de Max Weber, na França, ele também vai pensar sociologicamente, ele vai pensar a sociedade francesa, e ele vai deixar muitos documentos a respeito da organização, da permanência, da durabilidade, da estruturação, da origem da sociedade na França. Agora, o ponto que é mais significativo para todos nós é que a França já era um Estado plenamente organizado há alguns séculos. Então, no período de Durkheim, que é contemporâneo a Max Weber, a França já havia se sedimentado em termos sociológicos, em termos de sociedade, em termos de política. Ela já havia se definido. Ora, a França, ela passou por um grande processo revolucionário no ano de 1789, portanto, há mais de 100 anos, ou perto disso. E essa revolução que nós chamamos de Revolução Francesa, para os franceses, foi muito importante, e ela traduz para os espectadores, para aqueles que leem a história da França, muitas realidades, muitas verdades, muitas compreensões. É uma sociedade já maturada, já muito bem desenvolvida, já havia testado diversos processos políticos e agora estava encaminhando para a modernidade. Então, Durkheim, quando analisa a sociedade francesa, ele não vai ter tantas dificuldades para dizer a respeito da origem, dos movimentos, dos conteúdos, da tessitura organizacional daquela sociedade. Durkheim estava muito mais preocupado com uma possível insolvência dessa sociedade. Max Weber, diferente de Durkheim, muito diferente, ele está pensando na organização da sociedade alemã. Então, os dois pensadores são interessantíssimos, porque um já desenvolve o pensamento a partir de uma realidade pronta, e o outro está procurando desenvolver o seu pensamento a partir de uma realidade que está sendo constituída. Ora, mas como é que isso se deu? Isso se deu porque a Alemanha, ela tinha acabado de se unificar no ano de 1871, com aquele indivíduo muito famoso chamado von Bismarck, o famoso Bismarck. Antes de 1871, a Alemanha estava dividida, e estava dividida entre as nações de Confederação Germânica do Sul e as nações de Confederação Germânica do Norte. Isso trazia uma série de dificuldades para a própria Alemanha, até que finalmente, no ano de 1871, houve a unificação. Ora, se Max Weber ele é de 1864, significa que o novíssimo Estado alemão estava apenas com quantos anos? Quantos anos? 71 para 64. 7 anos. O que eu estou dizendo é que a sociedade da Alemanha estava sendo cimentada, estava sendo organizada há não mais de 7 anos. Era, na verdade, um bebê. Aquela sociedade estava engatinhando, estava dando os primeiros passos. E como pensar essa sociedade? Como pensar
o famoso fator social de Durkheim, como pensar na extraordinária ação social weberiana dentro da Alemanha, e sem nenhuma dúvida, esse o grande desafio de Max Weber. Ele vai pensar aquela sociedade, ele vai pensar aquela organização. Ele quer saber como uma nação que acabara de se constituir dentro de um contexto de nações altamente poderosas, com uma geografia favorável, no coração da Alemanha, com um percentual de riqueza enorme, com indivíduos e grupos altamente capacitados e desenvolvidos, como o conjunto desses elementos poderiam contribuir para o desenvolvimento daquela nação. Então, Max Weber, ele começa a trabalhar, ele começa a pensar, e é aqui que nós o encontramos desenvolvendo a sua obra sociológica. A palavra sociologia, ela pela primeira vez foi empregada por um outro indivíduo, chamado Augusto Comte. Então, Augusto Comte foi o que primeiro utilizou essa palavra, que é também um indivíduo importante, um pensador, o que vai esquematizar a estrutura do positivismo, como nós conhecemos. Um outro personagem que nós não podemos esquecer é Karl Marx, pensador bastante original, mas que vai para uma outra direção de Weber, mas que nós também não podemos ignorar de forma alguma. E um outro pensador, também muito importante, que vai contribuir no campo da sociologia, é Antônio Gramsci. Então são autores, são pensadores, são indivíduos de valor universal, muito apreciado dentro das suas sociedades e que acabaram contribuindo efetivamente para o desenvolvimento dessa tão importante ciências sociais, a sociologia, a organização da sociedade, e foi a partir desses indivíduos que nós hoje podemos, de alguma forma, expressar ou externalizar algum conhecimento da nossa sociedade. Então, aquilo que foi colocado aí no nosso café teológico, uma barretada Max Weber, o que significa isso? Significa nada mais do que um reconhecimento às teses de Max Weber. Então, barretada seria uma espécie de gratidão, um aceno positivo a Max Weber, a despeito da sua contribuição, a despeito de alguns dos seus pensamentos, a despeito de algumas ideias que foram muito importantes para a sociedade moderna. Não mais que isso. E aí nós temos alguns elementos que vão nos ajudar para entender o capital, para entendermos a ética, para entendermos o trabalho, para entendermos as relações sociais, para entendermos o governo, para entendermos a burocracia e uma série de outros temas relacionados à sociedade.